يبدأ الآن جاهز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi وسلم تسليما كثيرا. Iniciamos em nome de Deus e rogamos a paz de Deus e a sua bênção ao seu mensageiro Muhammad e a todos os mensageiros enviados antes dele como orientação para o ser humano. Estamos realmente no 8º dia do mês de Ramadã. E durante os dias do mês de Ramadã, cada vez mais a pessoa deve lembrar dos assuntos que dizem respeito a esse mês, né? No que diz respeito a regras, no que diz respeito às virtudes do Ramadã, para a pessoa realmente estar familiarizada e estar integrada ao mês, e não apenas de jejum, assim, apenas por se abster ou deixar de comer e de beber. Existem vários tipos de pessoas que fazem o jejum no que diz respeito ao benefício, ao reflexo que a pessoa tem em sua vida no que diz respeito ao jejum. Há pessoas que somente deixam de comer e de beber. Aí essas pessoas, vamos dizer, estão no nível mais baixo, podemos dizer no nível mais fraco, né? E não colhem os outros frutos, os outros benefícios que também fazem parte dos benefícios do jejum. Há um outro grupo de pessoas que estão num nível mais alto. São aquelas pessoas que se beneficiaram, e essas pessoas, elas se abstiveram de comer e de beber, e junto com isso também teve a abstinência de tudo aquilo que é errado, das falsas palavras, da mentira, da falsidade, de todas as más qualidades, né? Então, dessa maneira a gente pode dizer que até mesmo os órgãos dessa pessoa fizeram o jejum, ou seja, as mãos, os olhos, a audição, a visão, as mãos, os olhos, a audição, a visão, fizeram o jejum de maneira que não observam aquilo que é errado. E até mesmo também as pessoas que chegam a um nível mais alto ainda, não é só aquilo que é errado, às vezes essas pessoas chegam ao nível de não ficar a observar ou a perder tempo até mesmo com aquilo que é permitido, porém não é importante. Até o jejum nos ensina isso também. Porque às vezes pode existir algo que é permitido. É permitido, no geral é permitido para todo mundo. Porém, é fútil, não é importante. Pode-se fazer, por exemplo, de vez em quando, a pessoa pode sim ter um momento de entretenimento, de distração, de diversão. Mas imagina uma pessoa que a vida dela toda é só perder tempo, só diversão. Então o jejum te mostra que não, você deve se dedicar na maior parte do seu tempo, você deve se dedicar na maior parte do seu tempo para aquilo que é importante, para aquilo que é sublime, né? Então, por isso a gente quer refletir um pouco sobre os benefícios e os reflexos do jejum na vida do muçulmano. Os benefícios e os reflexos do jejum na vida do muçulmano. Às vezes há pessoas que falam assim: olha, o jejum foi instituído, foi determinado para a pessoa passar fome e assim lembrar das pessoas mais pobres, menos favorecidas. Isso é o benefício, é o reflexo do qual a gente quer falar. Mas só que o jejum não foi revelado, não foi determinado por Deus para isso exatamente, tá?
Às vezes assim, a gente quer dar uma resposta curta e a gente acaba falando errado. Isso acontece muito, principalmente na internet, quando você quer fazer um vídeo de 30 segundos, você quer responder a pessoa e falar: o jejum é para você se sentir bem, ponto. O jejum é para você lembrar das pessoas mais pobres, ponto. O jejum é para você aprender a organização do seu tempo. E fala isso e só. Não. Se a pessoa quiser falar em resumo, a palavra certa a ser dita é o quê? O jejum é realizado pelo muçulmano atendendo a ordem de Deus, portanto é em adoração a Deus. É para isso. Esse é o objetivo. Tá? Agora, aquilo que existe de benefícios não são objetivos. Tipo, o muçulmano não faz esse jejum para isso. Porém, isso acontece. Isso reflete no nosso dia a dia, quando estamos de jejum. Por exemplo, a gente pode citar algumas questões. Por exemplo, lembrar do agradecimento a Deus. Lembrar de agradecer a Deus. Dos benefícios e dos reflexos dos resultados do jejum. Por exemplo, a pessoa conter o seu ego, conter os seus desejos. O jejum serve para isso, ou seja, a gente tem o corpo e a gente tem também o nosso espírito, a nossa alma. A alma, ela é alimentada com a adoração. Você reza, você jejua, você lê o Alcorão, você faz preces a Deus, pede a Deus, entre outros tipos de adoração que existem. A adoração alimenta então o espírito, a alma, né? E o corpo é alimentado por quê? Pelo alimento. Nós precisamos do alimento e da bebida para sobreviver. Então, no jejum, você, durante um período de tempo, você deixa de alimentar o seu corpo. Isso faz com que a sua alma prevaleça sobre o seu corpo. Você alimenta a sua alma e você deixa de alimentar o seu corpo, enfraquecendo assim as suas vontades, os seus desejos e aquilo que a gente tem no nosso corpo, que é o ego, ou na nossa vida, melhor dizendo, a gente tem o ego, aquilo que a gente tem de desejos, de vontades, de aspirações, aquilo que a gente almeja, né? E às vezes esse ego é alimentado de forma correta, às vezes de forma incorreta. Por exemplo, Deus Altíssimo Seja citou isso. Deus disse assim: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. É bem-aventurado aquele que elevar o seu ego, aquele que purificá-lo. E na verdade a mensagem, a orientação que Deus revela serve para isso, né? A mensagem do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, é para alimentar a tua alma, para te salvar e também para purificar o nosso ego. E também é mal-aventurado aquele que deteriora o seu ego, ou seja, atende a tudo aquilo que tem de vontades, seja pecado, seja ilícito, permitido, proibido, né? Então a elevação do espírito. Vamos citar aqui um texto que é muito importante e que revela para a gente parte do que o jejum tem de benefícios para o ser humano. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse assim: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Eu quero citar esse texto porque dentro desse texto o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, citou uma palavra que Deus citou como revelação, que cita esse assunto, que é a gente ter entre os benefícios do jejum, a gente fazer prevalecer a nossa alma e a gente controlar o nosso ego e os nossos desejos, tá? Então a gente está a falar sobre isso, né? O controle do ego e dos desejos. Então o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse assim, que Deus Altíssimo Seja disse: Kullu amal ibn Adam lah. Todas as ações do ser humano,
todas as ações que ele faz em adoração a mim são dele, né? Aí depois ele disse, a não ser o jejum é meu e eu irei recompensar por ele. Ou seja, ele distinguiu o jejum dentre todas as outras adorações, mesmo que todas as adorações na verdade devem ser feitas para Deus, né? Só que ele destacou o jejum, dizendo que, olha, as adorações considerem-nas que são feitas e são para o benefício da própria pessoa. E o jejum, considerem o jejum como feito a mim, e eu irei recompensar por ele. Dentre as respostas desse destaque, tem alguns sábios que dizem assim, que Deus citou o jejum em especial aqui, sendo dele, porque é a única adoração para a qual Deus não citou recompensa definida. Ou seja, por exemplo, a recompensa da adoração em geral, Deus diz assim, que Deus recompensa com hasana. O que é a hasana? É o que a gente traduz como a recompensa que Deus dá, ou a boa ação. E cada boa ação é multiplicada por 10. Aí diz assim, وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. Cada hasana é multiplicada por 10. E depois diz, إِلَى 700 ضَعْفٍ. Até 700 vezes. Por exemplo, Deus então dá, por cada oração que a pessoa faz, 10 vezes. E ainda pode multiplicar até 700 vezes. E aqui destacou o jejum para dizer, olha, o jejum não tem esse cálculo. O jejum é atribuído a Deus e Ele, através de sua misericórdia, irá recompensar pelo jejum. Outros dizem também que o jejum foi destacado aqui porque o jejum é a única adoração que não cabe a pessoa fazer para outros além de Deus. Por exemplo, a pessoa pode rezar para alguém além de Deus, e é visto que ela está rezando para um ídolo. Por exemplo, a pessoa pode fazer uma oferenda, ou fazer um juramento, pagar uma promessa para uma estátua, um ídolo. E há pessoas que fazem a Deus. Agora, o jejum, ele não é aparente, não é uma adoração onde a pessoa é vista, olha, está fazendo tal coisa, né? O jejum, então, ele é uma adoração oculta, uma adoração na qual as pessoas não sabem que você está de jejum. Pode ser que eu cumprimento uma pessoa agora no dia do Ramadã, essa pessoa está de jejum. Eu cumprimento outra pessoa, eu imagino que ele esteja de jejum, mas ele não está, por exemplo. Ele pode estar isento de jejuar, por exemplo, por doença, ou pode ser que ele não faça o jejum e esteja a pecar por não estar fazendo e assim por diante. Então, enfim, aí depois Deus Altíssimo Seja diz, dentro do mesmo texto em que o profeta sallallahu alaihi wasallam cita isso, Deus Altíssimo Seja diz assim, يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي. A pessoa abandona o alimento e abandona aquilo que traz prazer para ela por causa de mim. Então, o que você faz no jejum? Você abandona aquilo que você tem vontade. E até mesmo aquilo que você tem vontade e é permitido, né? E é necessário. Tipo, imagine uma pessoa que deixa de comer e de beber, faz greve de fome até morrer. Essa pessoa é considerada o quê? É suicida, né? Ela se matou. Então ela cometeu um crime. O suicídio é um crime hediondo, não pode se matar. Então, essa pessoa tem como necessidade o alimento e a bebida. Então, essa pessoa, durante esse período do dia, nos dias do mês de Ramadã, fez essa adoração, que é o jejum, em adoração a Deus, e com isso teve esse benefício de fazer prevalecer o seu espírito, a sua alma, sobre todas as outras, sobre todos os seus desejos. A gente pode também citar como outro benefício do jejum, por exemplo, a pessoa aprende a força da paciência. Então a gente citou, a pessoa aprende o agradecimento a Deus, número 1. 2, a pessoa
faz elevar o seu espírito sobre o seu ego. Né? 3, a força da paciência. Então, no jejum, a pessoa exercita a paciência em todos os seus tipos, porque a paciência é de vários tipos, né? Os sábios muçulmanos citam que no Alcorão Sagrado Deus ordenou a paciência e citou a paciência dezenas de vezes. E a paciência não é só a gente perseverar frente àquilo que acontece de coisas ruins. Não, a pessoa tem paciência no trabalho, a pessoa tem paciência para abandonar aquilo que deve abandonar. É citado que são 3 tipos de paciência. A paciência frente aos acontecimentos ruins da vida, tipo aquilo que é infortúnio, que é desgraça. Por exemplo, frente à doença, frente à pobreza, à falta que a pessoa sente na vida. Isso é um tipo de paciência. Também a paciência para cumprir a ordem de Deus. Precisa ter paciência. Imagina a pessoa, a gente diz, olha, tem algumas adorações que são mais fáceis, outras mais difíceis. E isso é relativo, né? Para algumas pessoas é mais fácil, para outras pessoas mais difícil. Menos fácil, menos difícil. Mas para todo mundo tem que haver a paciência para que a pessoa ela realmente alcance a verdadeira adoração a Deus. Por exemplo, a oração da alvorada. Pode haver pessoas que estão acostumadas a acordar às 5 da manhã e já partem para o serviço ou para o trabalho bem cedo. Outras pessoas não, elas têm condições de dormir até depois do sol nascer, têm uma vida mais cômoda. Mas para todos é determinado que existe a adoração da alvorada. A oração da alvorada é uma das 5 orações obrigatórias. Imagine uma situação de muito frio, a pessoa tem que se dirigir até a água, se abluir, tem que realizar a oração da alvorada. Também é recomendado que os homens vão até a mesquita, rezem em grupo. Então tem todo um trabalho num horário onde as pessoas ainda elas não estão acordadas. Não são todas as pessoas que estão acordadas. Então isso necessita o quê? De paciência, né? O terceiro tipo de paciência, a paciência para abandonar o erro. Tipo, a pessoa tem aquilo que é pecado na sua frente, ela tem plena condição de realizar aquilo, ou de pegar aquilo, ou de fazer aquilo, mas ela não faz. Então ela exercita a paciência, ela tem esse nobre sentimento de que, olha, isso eu não posso fazer, isso eu devo fazer, sobre isso eu tenho que ter a plena crença em Deus e devo sim ter paciência e não reclamar, né? A não ser a Deus Altíssimo seja. E a reclamação aqui eu quero dizer é se dirigir a Deus mesmo na hora do infortúnio, agradecendo a Deus. Foi dito para um dos companheiros do profeta, que a paz de Deus esteja com ele: vocês são crentes? Aí ele disse: sim, somos crentes. Aí é narrado que o profeta, então, que a paz de Deus esteja com ele, perguntou para essa pessoa: qual que é o sinal da sua crença? Aí essa pessoa disse: nós temos paciência quando acontece algum infortúnio, nós agradecemos quando acontece alguma graça, e nós também seguimos aquilo que Deus determina. Aí foi dito: vocês realmente são crentes. Então a gente citou, dentre os benefícios do jejum, o agradecimento a Deus. 2, fazer prevalecer o espírito sobre o ego e os desejos. 3, aprender e exercitar a força da paciência. Então eu retorno e digo, isso são benefícios, isso são reflexos do jejum. Nós não dizemos que Deus revelou ou determinou o jejum para acontecer isso. A princípio, Deus determinou o jejum como adoração a Ele, tá?
Outro benefício e outra lição do jejum, outro reflexo, temos o autocontrole, a disciplina e o autocontrole. A pessoa tem disciplina. Depois do mês de Ramadã, a pessoa realmente ela sente que ela esteve num curso onde ela aprendeu o autocontrole, a determinação. Tipo, olha, nesse período de tempo não é para mim comer. E subhanallah, quando acontece a hora do pôr do sol, qual que é a hora do pôr do sol? 6h10, por exemplo, na cidade onde a gente mora, 6h10, vamos supor. Às 6h10 eu levo o alimento à minha boca e eu me alimento com isso. Eu bebo água. Às 6h10. Por exemplo, antes da alvorada, o jejum começa na alvorada. Antes do horário da alvorada, a gente se desperta, levanta, prepara algum alimento. Mesmo a pessoa que não tem assim o costume, não quer comer, não está com vontade, às vezes até mesmo nesses horários antes da alvorada, a pessoa mesmo estando com fome não quer comer, né? Mesmo a pessoa que não tem vontade, do costume do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, é uma sunna, é uma recomendação que a pessoa acorde antes da alvorada e coma alguma coisa ou beba alguma coisa. Isso a gente dá o nome de sahur, né? Às vezes pode-se falar suhur ou sahur. Até o chefe, depois da oração do Asr na mesquita, estava explicando. Se diz sahur para o horário. Esse é o horário do sahur. E se diz suhur para o feito, para a ação, que é a ação de comer naquele horário, né? Enfim, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse assim: Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Façam o sahur, se alimentem no horário da madrugada, no horário que antecede a alvorada, porque no sahur tem baraka, tem bênção, né? E é da recomendação do jejum também que a pessoa ela atrase o sahur até o último instante, até o último momento que ela quiser, que ela puder, né? Por exemplo, é para começar na alvorada, né? A alvorada hoje, por exemplo, é 5h02. Você come e se alimenta até às 5h, até às 5:05, né? E é da sunna também ta'jil al-fitr. No que diz respeito à quebra do jejum, o contrário. É recomendado que apressar a quebra do jejum. Então, atrasar o sahur e apressar a quebra do jejum. Por exemplo, às vezes a pessoa não tem conhecimento e diz: eu vou ficar mais um pouco para eu ganhar mais, para eu estar em adoração mais tempo. Não. O correto, a adoração é especificada, é estipulada, é determinada. Desse horário até esse horário. Do horário da alvorada até o horário do pôr do sol. Deu o pôr do sol, a pessoa se alimenta. Ela não espera. Ela não deve esperar. Se ela esperar, tudo bem. Ela esperou, ficou mais meia hora. Ela fez o que... Ela deixou de fazer o melhor. O melhor é se apressar e quebrar o jejum. Sim? Não é questão de, tipo, quem faz mais tempo. Ou, por exemplo, hoje o dia estava muito curto, 12 horas, né? Eu vou fazer 13. Não. É da alvorada até o pôr do sol. A adoração a Deus é específica, assim, da alvorada até o pôr do sol. Então, disciplina e autocontrole, né? Então, até a pessoa aprende a organização do tempo, entre outros fatores ligados à disciplina. Também, a pessoa ela prova para si mesmo que abandonar o pecado é possível. E a pessoa ela abandona o pecado. Nos dias do jejum, nos dias do Ramadã, a pessoa abandona aquilo que é permitido. A pessoa faz, assim, se abstém de comer. É para se alimentar, mas eu não me alimento. Nesse dia é proibido eu me alimentar, né? Que é o dia do mês de Ramadã. Então, eu também
aprendo a disciplina e eu realizo como se fosse uma prova para mim mesmo de que, olha, aquilo que eu posso ter de vício, aquilo que eu posso ter de erro, de pecado, eu posso abandoná-lo. Com certeza, no Ramadã, a pessoa, ela, como a gente disse, dos benefícios que eleva a alma e você contém as vontades e os desejos do ego. Dentre esses desejos, aquilo que é errado. No Ramadã, com certeza, a pessoa deixa isso. Então, depois do Ramadã também, isso deve permanecer. Isso que é vício, que é pecado, que é errado, deve ser abandonado. Dentre os benefícios também, esse deve ser o número 4 ou 5, né? Lembrar dos menos favorecidos. A pessoa lembra que existem pessoas que na verdade jejuam por indução, ou seja, elas são induzidas, obrigadas a jejuar. Por quê? Porque não encontram alimento, não tem o alimento, não tem comida. Por isso também no mês do jejum, no Ramadã, a generosidade é mais incentivada ainda do que em outros meses. E aí temos os textos sobre isso. A gente não vai citar textos para a gente não esticar muito, não prolongar muito. Dentre os benefícios, a educação alimentar. Às vezes a pessoa fora do jejum, ela tem algum vício alimentar, tem algum problema de se alimentar de forma errada, ela acaba, quem sabe, podendo se educar no que diz respeito à alimentação nesse mês. Entre outras questões que são muito, muito importantes, mas aí a gente repete. Qual que é o objetivo do jejum? É a adoração a Deus Altíssimo Seja. Tá? Atender à ordem de Deus, atender àquilo que Deus determinou. Agora, isso que citamos são benefícios, são reflexos na nossa vida e são lições que a gente tem do jejum. Então a gente citou, e a gente finaliza com isso para a gente, se ainda tiver mais tempo, entrar em outros detalhes e outros assuntos. A gente citou o jejuador, ele tem como benefício o agradecimento a Deus, a elevação da alma e a contenção do ego e dos desejos. 3. Aprende a força da paciência e exercita a paciência. 4. Lembra dos menos favorecidos. 5. Aprende a disciplina e o autocontrole. 6. Tem a educação alimentar. Tá? Também tem um outro ponto que a gente não citou. Número 7, a gente pode dizer: aprende a educação. E acho que isso está incluso na disciplina. O que significa isso? Isso está ligado àquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse assim. Ele disse: "As-siyamu junna". E isso que ele disse está inserido no mesmo texto que a gente citou anteriormente. Ele disse: o jejum é uma proteção. Ou seja, o que significa proteção? É traduzido como: olha, o jejum é uma proteção contra o inferno. Também é traduzido ou interpretado: o jejum é uma proteção contra tudo aquilo que é má conduta, tudo aquilo que é ruim para a pessoa. No mesmo texto, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse assim: então, quando for o dia do jejum de alguém de vocês, se alguém insultar a você, ou se alguém discutir com você, elevar a voz, insultar, falar palavras ruins, falar palavrões, por exemplo, então você deve dizer: eu estou de jejum. Ou seja, isso é parte da disciplina e também parte da boa conduta que o jejum ensina a pessoa. Então a pessoa, ela está enfraquecida, ela não vê forças, ela não tem forças para discussão em vão, para, por exemplo, insulto.
para falar palavras incabíveis. Ela também, então ela não tem força para isso e ela não vê razão para isso. Agora a pessoa, quando ela está bem alimentada, eu estou forte e tal, o que acontece com essa pessoa? Ela geralmente, por exemplo, ela vai responder a um insulto, ela vai falar palavras que não deveria falar. No jejum é impossível que a pessoa faça isso. É impossível para algumas pessoas, melhor dizendo. Agora há pessoas que acabam por, assim, sair fora de si mesmo estando de jejum. Por exemplo, há pessoas que acabam ficando nervosas, Fica nervoso, perde um pouco a razão. Por quê? Porque está cansada. Então a pessoa tem que aprender a dominar esse assunto, dominar o seu ego, por exemplo, e ter essa disciplina e esse autocontrole. Então, como a gente disse, o profeta, que a paz de Deus seja com ele, disse: فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ. Então, se alguém o insultar, ou falar vãs palavras, ou discutir e levar a voz, deve dizer: eu estou de jejum. A gente finaliza aqui, então a gente citou alguns benefícios que a pessoa que está em jejum colhe durante o seu dia. E na semana passada o Sheikh Ali falou sobre as regras do jejum. Então hoje a gente falou sobre benefícios, sobre alguns reflexos. Às vezes a gente pode até chamar também, isso são segredos do jejum. Segredos do jejum, e algo que na verdade está guardado, guardado dentro dessa adoração, e isso só se revela para a pessoa que realmente realiza essa nobre adoração. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação, a gente tem que observar aqui também. Alguém tem alguma pergunta? ما في سؤال كون ما في. Se vocês não tiverem perguntas, a gente tem o costume de continuar. continuar وفينا رجال. Eu espero uma pergunta. Pode ser escrita ou falada. Eu estou com o microfone aberto, ou com o alto-falante aberto, melhor dizendo. Eu vou ler algumas frases que eu tenho aqui na minha frente. É citado que Ibn al-Qayyim rahimahullah disse: وأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة التي تكسر الشهوة وتقمع النفس وتحيي القلب وتفرحه وتزهد في الدنيا وشهواتها وترغب فيما عند الله. Um grande sábio muçulmano chamado Ibn al-Qayyim disse assim: e que beleza pode existir maior que a beleza dessa adoração, que, aí ele cita entre os benefícios dessa adoração: e que beleza pode existir maior que a beleza dessa adoração, que quebra o desejo, contém o ego, ressuscita o coração e o deixa feliz. As pessoas às vezes falam: o cara está se matando, está morrendo. Não, o coração está vivendo. Você está dando mais vida ao coração e está deixando ele feliz. Então quebra o desejo, contém o ego, ressuscita o coração e o deixa feliz. Te faz se desapegar do mundo e de seus desejos, e te incentiva a desejar, a buscar o que está junto de Deus. Tem uma pergunta aqui. Vamos ver se eu vou saber fazer uso da tecnologia aqui. Não é uma pergunta. Assalamu alaikum. Nenhuma pergunta. Achei bem explicado, mesmo entrando atrasado. Barakallahu fikum. Está bem, então. Vamos fechar então.
A gente pede a Allah Azza wa Jal que aceite o nosso jejum, que vocês tenham, inshallah, uma quebra de jejum abençoada, bom alimento, bom iftar a todos vocês. Barakallahu bikum wa jazakumullahu khairan. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وجميع الأعمال. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.